Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos dando sequência aos nossos vídeos para falar sobre Prediction Profiler, né? Prediction Profiler é o nosso querido, né, da análise quantitativa. É o momento que a gente chega para fazer as nossas predições, né? Então aqui para trabalhar com isso eu tenho duas tabelas de dados. Uma delas é sobre um experimento com 8 fatores, 16 rodadas, duas variáveis respostas, enquanto o outro aqui é de uma regressão linear que temos aí 89 linhas, temos 11 colunas, uma variável resposta, né? Então vamos lá. A gente está aqui analisando um DOE de 8 fatores, temos dois Y aqui, colocamos para rodar e chegamos nesse momento aqui do nosso Prediction Profiler. E aí o vídeo é para mostrar alguns detalhes importantes sobre ele, né? Como interpretá-lo, como fazer algumas alterações aqui, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vê aqui é, por exemplo, a gente tem 8 fatores, né? E a gente tem 5 deles aqui em cima e 3 deles aqui embaixo, e temos também um tal de desirability aqui. Como que a gente organiza? Primeiro de tudo, como que a gente coloca isso tudo no mesmo plano, no mesmo andar, digamos assim, no mesmo nível, né? Aqui no botão vermelho, aqui, ó, a gente tem um negócio aqui de appearance, então a aparência, como que você quer a aparência dele? Você pode mudar a ordem desses fatores aqui, por exemplo, eu não quero que o A seja o primeiro, eu quero que o A seja o último, então você vai colocar o A lá embaixo, né? Eu não vou fazer isso agora, mas dá para fazer, dá para trocar na aparência a ordem dos Ys também, colocar o Y que você mais quer prestar atenção para cima ou para baixo, e aqui você arranja eles em várias colunas, né? Então, quantos gráficos desse você quer na mesma linha? Então, eu vou colocar aqui, eu tenho 8 fatores, mais esse desirability, eu vou colocar 9. No que eu coloco 9 aqui, todos eles ficam no mesmo nível, então eu consigo trabalhar bem mais fácil, tá? O que a gente pode observar aqui de extra, né? Nós temos um desirability aqui, ó. Esse desirability, ele é uma função de otimização, tá? Que eu vou gravar um vídeo exclusivo sobre isso, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito comprido, tá? Então eu vou desabilitar esse Desirability Functions aqui. Ele é muito legal mesmo para otimização, para buscar soluções ideais e tudo mais, tá? Aqui, pessoal, como que a gente interpreta isso, tá? Se você observar, tem linhas, né? Essas linhas, algumas são mais inclinadas, outras menos. As linhas mais inclinadas são referentes aos fatores, né, que são mais fortes na sua variável resposta. Por exemplo, nós temos aqui uma linha bem inclinada, ela é do fator B para o y1. No momento que eu mexo esse nível desse fator, olha só, eu mexo do menos 1 para o mais 1, eu tenho muito mais efeito no meu y1 do que mexer, por exemplo, o F, né? Eu mexo o F e a minha resposta mexe quase nada. O B, ele mexe bastante, né? Ele tem um efeito negativo sobre o meu Y. E todos eles estão indo do menos 1 para o mais 1. Ele está limitado do menos 1 até o mais 1, por quê? Porque eles são os níveis dos fatores lá na nossa tabela de dados, são todos dados contínuos, então são retinhas assim, que você pode interpolar e encontrar qualquer valor entre o menos e o mais, né? Considerando que isso aqui é linear na nossa variável resposta, tá? Então, é nesse momento que a gente consegue tentar entender aqui o comportamento dos nossos fatores com os nossos y, né? Por exemplo, se eu colocar A no menos, B no mais, C no mais, D no menos, pegar aqui o E, interpolar e deixar no nível zero, colocar o F no mais, G no menos e o H em zero, a gente tem aí uma estimativa de 101,75 para o Y1 e 12,2425 para o Y2, né? Então aqui a gente consegue brincar, né,
entre aspas, com os nossos fatores, tá? Para as nossas variáveis respostas. Eu consigo dar 2 cliques aqui no eixo Y e adicionar os limites de especificação aqui, né, nas linhas de referência. Eu consigo fazer isso para ambos os Ys. Aqui nas opções do Prediction Profiler, nós temos algo chamado de Confidence Interval, seriam os intervalos de confiança, né? Quando a gente tem graus de liberdade dados para o erro, a gente consegue calcular intervalos de confiança, tá? Esse aqui não está aparecendo porque ele é um modelo que ele está completo, tínhamos 16 rodadas e os 16 dados foram utilizados, nós temos todos os 15 graus de liberdade aqui, e para comprovar isso, ó, deixa eu colocar aqui o Summary Fit, onde eu tenho r² igual a 1, tá? Tem r² igual a 1, ou seja, nós estamos conseguindo explicar aqui 100% da nossa variação com esta equação, com essa prediction expression aqui. Tudo que está por trás disso aqui está desenhado através desta equação aqui, tá? Então, se a gente colocar tudo em zeros aqui, por exemplo, ó, vamos colocar tudo em 0, 0, 0, 0, 0. Se eu zerar todos os coeficientes desta equação aqui, eu vou ter o nosso intercept, que é 109.5. 109.5 está aqui, tá? Como que faz para aparecer os intervalos de confiança? Vamos reduzir este modelo. Por exemplo, vamos pegar aqui um AC, que não tem efeito nenhum quase para o Y1, por exemplo, e vamos eliminá-lo, né? Vou tirar o AC aqui. Nesse momento, eu já começo a ter intervalos de confiança, tá? Então, percebam que eu tirei um grau de liberdade que era pouco significativo para o Y1, mas para o Y2 ele era mais significativo. Então eu tenho aqui uma sombra ao redor desse meu Y, que ela é representada pelos intervalos de confiança ao redor desse meu Y aqui, ok? No momento que eu vou reduzindo esse modelo, veja que as minhas sombras elas vão sendo alteradas, os meus valores de R² eles vão sendo alterados também. Então, quanto mais baixo esse valor de R², maiores serão as sombras ao redor desses nossos resultados de previsão aqui, tá bem? Tá bom? Então, esse é algo mais uma visão geral do nosso Prediction Profiler. Se você não quiser isso aqui nos seus resultados, você pode vir aqui e retirar os intervalos de confiança. Outra coisa que também vale um vídeo e vai ser bem interessante é a respeito do simulator, né? A gente pode simular aqui variações ao redor dos níveis destes fatores e ter um resultado aí de um número de rodadas que você deseja, baseado nessas variações que você coloca aqui, tá? Outra coisa que é legal aqui é o gráfico de interações, né? Aquele gráfico que a gente tem lá na análise gráfica de um estudo, né? A gente tem aqui para ambos os Ys como que estão se comportando as interações entre os fatores. Ok, pessoal? Temos outras situações aqui, né, para ser exploradas, mas eu vou deixar elas para um vídeo sobre otimização, né, e simulação de cenários, ok? Isso aqui para um DOE, tá? DOE. Então, o que pega muitas vezes, né? Nós estamos fazendo uma análise de regressão linear, por exemplo, e aí é um pouco diferente. Quer ver? Ó, vou rodar aqui uma regressão linear, Fit Model, vou colocar aqui o meu Y e eu vou colocar aqui estes 3, 6, 7 regressores. Percebam que eu tenho dados contínuos, ordinais, nominais. Vou colocar aqui
As janelas que vão aparecer no Jump, elas são um pouco diferentes. Vou minimizar todas essas aqui. Essa aqui também já me dá uma ideia do meu R quadrado, tá legal. Análise de resíduos, R quadrado, a nova. E aqui, ó, quando eu habilitar o Factor Profiling Profiler, eu vou ter uma situação um pouco diferente, tá? Já temos aqui intervalos de confiança, por exemplo, né? Posso retirá-los aqui, vejam como o comportamento dessas linhas, elas já não são linhas retas, a única coisa que está linha reta aqui é a duração planejada, pois era um dado contínuo, né, de entrada aqui, o restante está tudo como ordinal ou nominal. E aí se você observar os intervalos de confiança, isso aqui você tem uma sombra, isso aqui você tem barras. Então, na situação que está aqui, 2 riscos, 14,3 meses, sem atraso, um fornecedor, um terceiro contratado, frequência de follow-up semanal e uma área envolvida, nós temos esse resultado previsto aqui em vermelho com intervalos de confiança em azul. Da mesma forma, eu posso organizar isso aqui em várias linhas. Por exemplo, eu coloco 10 aqui e todos eles vão ficar na mesma linha, tá? Então, aqui a gente consegue prever as situações da mesma forma, eu consigo colocar aqui a quantidade de riscos que eu quero, por exemplo, vamos estimar quanto que é esperado de resultado de budget se eu rodar um projeto com 8 riscos mapeados, 1 ano de prazo, sem atrasos, eu vou envolver aí 4 fornecedores, vou ter que contratar 3 terceiros, vou fazer um follow-up mensal e vou envolver aí 3 áreas, tá? Eu tenho um resultado no budget aí planejado aí de versus gasto de 228 mil reais aí de sobra, tá? Então esse é o resultado estimado, porém ele está dentro de intervalos de confiança e são bem abertos, né? Porque a gente tem bastante incerteza nesses nossos dados. Então a grande diferença aqui, né, entre esse aqui e esse, por exemplo, esse é um dado contínuo, você pode interpolar, né, 9,98, 13, 9,76, enquanto esse você está refém dos níveis que você colocou aqui. Agora perceba a diferença, né, no seu estudo, se você, por exemplo, deixa risco como algo contínuo, tá? Vou deixar risco como um valor contínuo e vou lá refazer a minha análise, tá? Vou dar um redo aqui, ó. E ó, olha a diferença. Eu tinha aqui uma escadinha, né? E agora eu tenho algo contínuo. Então aqui eu estou falando de 10,8 riscos, 5,13 riscos. Então isso é algo que não dá para fazer, né? Então tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente organiza os dados para fazer certos tipos de análises, ok, pessoal? Isso é bastante crítico, né? A gente sempre vê nos DOEs o uso de tabelas codificadas, né, de mais e menos, justamente para a gente não se perder aí no meio do caminho. Ok? Espero ter ajudado aí com esse vídeo de uma visão geral aí do Prediction Profiler. Nos vemos no próximo.